Pessoal, o tema hoje é: você é um líder Branca de Neve? Isso é muito importante você saber. Porque o líder Branca de Neve simplesmente é aquele empresário que ele faz no lugar do empregado. Sim, é isso mesmo, isso existe, isso é comum. Eu já trabalho com empresários há mais de 30 anos e o que eu tenho encontrado é que muitas vezes o empresário, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes da máquina, ele tem muito orgulho do seu trabalho, ele não consegue se imaginar sem os clientes. Eu também era assim, eu também era assim. E de onde é que vinha isso? Por quê? Porque vem desde a infância da gente, desde a infância. Eu me lembro, quando eu ia para a escola, um frio danado, eu não tinha calça comprida. Não tinha. Minha família era bem pobrezinha mesmo. Eu era a quarta filha de 5 irmãos. 5 irmãos. Então, meu pai e minha mãe, aí tinham meus 3 irmãos mais velhos, né? Eu era a quarta filha, e meu pai e minha mãe tinham decidido não ter mais filhos, porque meu pai sempre ficava desempregado, tal, situação difícil. Então, a minha irmã dormia no sofá. E os meus irmãos dormiam num quartinho pequenininho que eu olho e penso, nossa, como é que podiam dormir 2 pessoas nesse quartinho? Mas dormiam, os meus 2 irmãos mais velhos. E aí minha mãe resolveu que não ia mais ter filhos. E aí minha mãe voltou a trabalhar na fábrica, na produção, né? E meu pai nessa época também estava empregado, então a vida estava boa, os dois estavam com empregos, estava tudo bem, né? Minha irmã dormia na sala porque não tinha quarto para ela, eram só 2 quartos em casa e um único banheiro que ficava lá no fundo, quase praticamente do lado de fora da casa. E aí, o que aconteceu? Eu nasci. Eu nasci, fiquei no berço, né? E depois minha mãe ainda teve mais um filho. E não tinha onde eu ficar. Eu fui acabar dormindo no sofá, junto com a minha irmã, já tinha minha irmã no sofá. E diante dessa situação e dessas dificuldades todas, né, que minha família passava, não tinha assim roupa, essas coisas. A gente usava a roupa de um irmão que passava para o outro, alguma coisa assim. De vez em quando, minha tia costurava alguma coisa com alguns tecidos, né? Mas não era uma coisa assim comum. Então, quando eu ia para a escola, eu me lembro de uma vez que a minha perna estava roxa de frio. Sua perna já ficou roxa de frio? Arrepiava assim, né? E ficava meio arroxeada. E aí a professora falou assim: Você não tem frio? Por que você veio de shorts? Eu só tinha shortinho, sabe, shortinho que a tia fazia assim, um monte, tudo igual, de pôr elástico franzidinho e ficava aquele tecido, né? Que era tudo cortado do mesmo tamanho, do mesmo jeito. E é só que eu tinha. E aí não tinha uniforme, né, na escola. Era só um jaleco branco que você punha, né? Não sei como é que fala, uma capa branca, um jaleco branco, um avental, sei lá o nome daquilo. E aí eu ficava lá de shortinho, camiseta, tal, e eu falei para ela, eu não tenho frio. Eu não estou com frio. Por isso que eu vim assim. E eu tinha assim tanto sentimento de ser menosprezada, de inferioridade, porque chegava a hora do intervalo, as minhas amigas, elas tinham passado na padaria e tinham comprado pão de coco. Sabe o que é pão de coco? É uma massa assim, toda enrolada, cheia de coco com creme, uma coisa maravilhosa. E aí, elas me davam um pedacinho do pão de coco na hora do intervalo, porque eu nunca tinha lanche, eu nunca tinha levado lanche. Eu estava sempre com aquele chinelo havaiana menor do que o tamanho do meu pé. Hoje eu tenho um monte de chinelo havaiana, mas são todos do tamanho do meu pé. Aquele era menor do que o tamanho do meu pé. Então, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha tudo. Sabe o que eu fiz? Eu era a melhor aluna da sala de aula. E eu tinha vergonha de ser a melhor aluna da sala de aula. Quando eu estava logo no primeiro ano de escola, 7 anos de idade, porque eu não fiz pré, né? Isso é outro trauma que eu tenho, porque o meu sonho era fazer pré. Meu sonho era fazer pré. E a minha mãe dizia que pré era coisa de gente rica, tal, né? E nunca me colocou no pré. Então eu fui direto para a escola com 7 anos. E aí eu tinha uma professora que eu amava aquela professora, e aquela professora estava grávida, e ela ia deixar a sala bem no finalzinho do ano, já era setembro já, mas ela não ia poder continuar porque ela ia sair de licença gestante. E eu amava aquela professora, era uma pessoa assim gentil,
doce. E eu me senti importante, sabe? Porque ela reconhecia os trabalhos que eu fazia. E era muito, muito legal. E quando ela saiu de licença gestante, ela levou um pacote, que era um presente. E ela começou um discurso, né? Ela começou um discurso na sala de aula, um monte de criança com 7 anos. Ela falou assim, eu tô saindo de licença gestante. Foi uma experiência muito boa dar aula para vocês. Eu vou sentir muita saudade de vocês, né? E eu queria fazer uma homenagem, eu queria deixar um presente. E eu vou fazer isso para a melhor aluna da sala. Para o melhor aluno da sala. Daí ela falou assim, mas, na verdade, nessa sala de aula tem 2 melhores alunos. E eu fiquei muito em dúvida, né, de para quem dar esse presente. E aí ela falou, e quem são esses 2 melhores alunos da sala? Fulana e Beltrana, né? Eu e a outra pessoa, Carmen, né, e Fulana. Aí quando ela falou o nome, né, das 2 pessoas, eu fiquei assim super feliz, né? Mas eu fiquei meio com vergonha, porque todo mundo começou a olhar para mim. E aí ela terminou o discurso e ela falou assim: "Mas como eu só tenho um presente que eu comprei, eu tive que escolher e foi uma escolha difícil, porque as 2 são muito boas". E ela estava falando da minha melhor amiga. Simplesmente isso, da pessoa com quem eu ia para a escola, voltava da escola, da minha melhor amiga. E ela falou: "Foi uma escolha muito difícil para eu fazer". E aí eu escolhi a Carmen Vera. Quando ela falou isso, a fulana, ela deu um grito, que até hoje eu sinto aquele grito atravessando a minha cabeça. Ela gritou como se alguém tivesse passado uma faca nela. E eu me senti culpada, eu me senti péssima de ser a melhor aluna da sala de aula. Eu era a melhor aluna da sala de aula. E ela me deu o livro. E era um livro que tinha ali, é um livro do Joãozinho Maria. Aí eu fiquei tão desesperada de ter sido notada, de ter ficado em destaque entre aquelas crianças, um monte de crianças ricas, todas com cachinhos dourados e lacinhos de fita. E eu nunca tive vestido. Eu nunca tive um vestido, nunca. Só tinha shortinho, que é o que a minha tia fazia. Tudo igual. Às vezes até com tecido de cortina. Fazia tudo igual os shortinhos. Tinha um monte de shortinho. E eu fui correndo levar esse livro para essa fulana. E eu falei assim, não, você ouviu a professora falando. Não é meu, é nosso. É nosso, não é meu. Eu quis desfazer de que eu era a melhor aluna da sala. Eu não quis aceitar. Eu só tinha 7 anos de idade. E eu não quis aceitar que eu era boa. E que eu tinha ganho um prêmio. Eu não conseguia ter orgulho daquilo. Entende? Onde começou o seu medo que fez com que você se tornasse o líder Branca de Neve? O meu começou aí. Principalmente depois que a menina abriu o livro e lá estava escrito. E eu tenho esse livro, eu posso até a Carmen Vera, com admiração pelas suas qualidades. Eu lembro de cada palavra. E o nome da minha professora. E a data de quando isso aconteceu. E quando a menina abriu o livro e viu que tinha o meu nome, ela jogou meu livro na parede. Ela falou assim, eu não quero! Porque eu tinha falado, né? Nossa, você fica com ele uma semana, eu fico outra, tal. Aí a menina gritava, a menina chorava, a menina ficou doente. E eu me sentia a pior pessoa do mundo por ter sido a melhor aluna. Então eu sempre procurava compensar, sabe? Tipo, no segundo ano, daí eu de novo ganhei medalha de melhor aluna. No terceiro, não. No terceiro eu tinha 9 anos. Quem me acompanha sabe. O que me aconteceu quando eu tinha 9 anos? Vamos ver quem é que sabe. Quem é que sabe? Terceiro ano foi o único ano que eu não peguei primeiro lugar da sala de aula. Eu não ganhei medalha, eu fiquei em segundo lugar. Isso para mim foi bem triste. Mas eu sempre procurava compensar uma forma de compensar aquela pobreza toda que eu vivia e de querer mostrar que eu era boa, sabe? De tentar esse conflito de ao mesmo tempo querer ser
a melhor aluna da sala e, ao mesmo tempo, não estar entre as meninas badaladas, as meninas que usavam roupa de marca, as meninas que tinham laço de fita. Então, era um conflito muito grande, era muito difícil de lidar. E, às vezes, quando as pessoas falavam assim, mas você que vai ganhar a medalha de novo, isso também me deixava bem complicada. Quando eu tinha 9 anos, eu fui atropelada 2 vezes, porque eu descobri a biblioteca e eu ia na biblioteca pegar livro emprestado para ler, né? Que você marcava assim o nome lá na biblioteca, e aí eu tentava convencer todo mundo a pegar livro na biblioteca, mais ou menos igual agora, que eu tento convencer você que está aqui me assistindo, que você merece uma equipe que faça a sua empresa crescer. Você não acredita muito em mim, e que sim, isso é possível, mas quando eu tentava falar para as pessoas pegarem livro na biblioteca, que era maravilhoso, que tinha o Minotauro, tinha o Labirinto, tinha tudo que acontecia, né, o Egito, dos livros do Monteiro Lobato e tudo mais, as pessoas também não acreditavam em mim. Eu tentava convencer as pessoas a vir para aquele mundo mágico. E igualzinho eu estou fazendo com você agora, tentando te convencer a te trazer para esse mundo mágico. Mas alguma coisa está aí te prendendo. E esse ano eu realmente acabei não ganhando medalha, mas eu sempre fui muito competitiva e eu tinha muita bronca dessa professora, né, por causa da professora que ela dizia que eu tinha atropelado o carro, que eu achava que o carro era de espuma, sabe essas piadinhas sem graça? E eu não gostava disso porque todo mundo ficava rindo de mim. Então, eu nunca gostei muito de ficar em evidência. E, ao mesmo tempo, eu queria ficar em evidência. Eu era a melhor aluna da sala porque eu queria ficar em evidência. Mas quando me colocavam lá, eu queria sair correndo. Já viu esse paradoxo? Era isso que acontecia comigo. E eu estava sempre em evidência, e eu estava sempre fugindo de ficar em evidência. Então, 4ª série eu ganhei medalha de novo, melhor aluna, 5ª série já não existia mais esse programa de medalhas, mas eu já queria participar do centro cívico, já queria ser a presidente do centro cívico, foi quando eu montei o Clube dos Bacanas, que era um clube de trocar correspondência, eu tinha 11 anos de idade, formatura de 8ª série, lá estava eu novamente como presidente da comissão da formatura, fazendo as festas, vendendo queijo, fazendo tudo. É nessa época, Ricardo, que minha mãe queria que eu fosse moça Bradesco, porque com 14 anos em casa você começa a trabalhar. E deu o que ver para eu não me mudarem, né, para o noturno, porque eu tinha, na verdade, 13 anos, mas meus irmãos já queriam que eu fosse trabalhar, que eu tinha que dar dinheiro em casa. E aí a minha mãe queria muito que eu fosse moça Bradesco, que ela dizia que eu ficava bem de vermelho, e não sei o que, né, tudo isso acontecia. E eu estava sempre tendo que provar o quanto eu era boa e o quanto eu tinha valor. Então eu era sempre muito competitiva. E é esse o ponto da Branca de Neve que eu quero chegar, que é o ponto da liderança. O que te aconteceu que fez com que você se tornasse tão competitivo? Porque o líder Branca de Neve nada mais é do que aquela pessoa que simplesmente precisa mostrar que tem valor. Peguei pesado, né? Mas eu tinha que mostrar que eu tinha valor o tempo todo. Então, com essa história que eu estou contando para vocês, o tempo todo eu tinha que mostrar que eu tinha valor. E inconscientemente, quando eu comecei a contratar as pessoas para trabalharem comigo, eu não deixava elas trabalharem. Porque eu achava que só eu fazia direito, que só eu fazia bem. O Ricardo está falando de quando eu trabalhei na papelaria. Eu tinha 14 anos, foi meu primeiro emprego que eu arrumei. Eu tinha 14 anos e rapidinho eu queria ser diferente das outras meninas. Então, rapidamente eu fazia tudo o melhor possível. E até hoje, o guardinha, né, que trabalhou na papelaria na época, que a gente fala guardinha, o patrulheiro da APAME, e ele tem bronca, assim, mas assim, a gente é muito amigo hoje, ele é uma pessoa muito querida, mas na época eu tinha 14 anos, eles tinham uns 12, e o meu chefe falou, Carmen, você tem que deixar aqui com os produtos, né, não pode ter buraco, porque se você deixa buraco, dá uma má impressão para os clientes que chegam, e eu sou uma pessoa que eu levo tudo a ferro e fogo.
E então o que eu fazia? Eu fazia a listinha de tudo aquilo que estava faltando na papelaria e mandava essa listinha, né, para o menino da PAMI, que ele tinha que descer no estoque e pegar para eu poder colocar no lugar. Então eu ficava assim, vendeu um vidrinho de tinta, eu já falava com ele, olha, tem que buscar um vidrinho de tinta amarelo que está faltando. Aí ele fala, não posso ir buscar mais tarde? Eu falei, não, está faltando o vidrinho aqui. E ele ia buscar o tal vidrinho de tinta. Então, eu sempre tive essa coisa de querer fazer tudo muito certo, muito correto, levar tudo muito a ferro e fogo. E foi assim que meu chefe me promoveu para o setor de engenharia. Mas depois, né, depois eu trabalhei em outras empresas, trabalhei em multinacionais, até que eu montei a minha própria empresa em 1992. Em 1992 eu já tinha CNPJ e aluguel para pagar. E um monte de perrengues acontecendo e já estava contratando pessoas, mas simplesmente eu não deixava as pessoas trabalhar, porque eu entrava em competição. É como se o fato delas fazerem melhor do que eu fizesse com que eu ficasse em segundo plano, fizesse com que eu voltasse a ser aquela criança que sentia frio e não tinha calça, sabe? Eu queria mostrar que eu era boa, que eu sabia que eu, né? Então eu não deixava ninguém fazer, ninguém crescer, eu entregava tudo pronto, igual a Branca de Neve faz. A Branca de Neve, ela penteia os anões, arruma a barba dos anões, manda os anões para as minas irem trabalhar. Aí os anões vão todos para Minas. Eu vou. Aí vão lá para Minas. E quando eles voltam, adivinham o que eles são? Anões. Porque a Branca de Neve deixa a sopa pronta, não é assim? Arruma a cama dos anões. A Branca de Neve faz tudo pelos anões e não deixa os anões fazerem nada. E aí os anões não crescem. Tem mãe que é Branca de Neve, tem mãe que não deixa os filhos crescerem, tem mãe que prefere ser motorista do que deixar o filho crescer. Não estou dizendo isso agora na pandemia, mas eu estou dizendo a vida toda, gente. Tem mãe que não deixa filho entrar no banco, pegar um ônibus, nada disso. E aí ninguém cresce. E crescer, existe risco, porque você pode crescer e pode crescer muito, pode crescer muito. E eu era a Branca de Neve até o Réveillon do Millennium. As meninas que trabalham comigo, elas se lembram disso. Eu chegando de viagem com um gravador, porque eu trabalhei a viagem toda, por isso que eu entendo quando a Joanita fala que trabalha nas férias, porque eu trabalhava nas férias. Eu trabalhava em cada final de semana. Que férias? Eu nunca tive férias. E sem contar que eu tinha vergonha de falar que eu tinha férias. Então eu só viajava no feriado. Quando eu fazia uma viagem de algum tempo um pouquinho maior, o que é que eu falava? Não, eu fui fazer um curso. E era verdade. Eu só viajava para fazer treinamento. Por exemplo, eu fiquei 3 meses no Chile. Não tomei um vinho, não conheci uma vinícola. Mas eu fiquei 3 meses no Chile, estudando. O curso ia das 7 da manhã, às vezes até 1, 2 horas da manhã, dependendo do dia. Incluindo sábado, incluindo domingo. Então, as pessoas falavam assim, nossa, mas você ficou no Chile? Fiquei, mas eu fiquei estudando, eu já corria corrigir, né? Eu até, em alguns horários, né, conhecia alguma coisinha ali na cidade mesmo, mas eu não saía para me divertir, porque eu não me permitia. Eu não me permitia, porque o que é que as pessoas vão pensar? É aquela mesma menininha que ganhou o livro com 7 anos. E eu pensava, o que, que as pessoas vão pensar? Como é que os meus empregados vão ficar lá trabalhando e eu aqui de férias? Eu nem me lembrava que eu também ficava trabalhando, mas o meu patrão saía de férias. Porque são momentos diferentes da vida. Não olhe para os seus empregados com pena, com dó. É o momento da vida em que eles estão. São as escolhas da vida que eles fazem. Eu abri mão de muita coisa da minha vida. Quando eu fui fazer minha faculdade, minha mãe dizia, não entra na faculdade, que é aí que minha mãe queria que eu fosse moça Bradesco, que eu já era maior de idade. E eu queria fazer faculdade, mas eu não tinha com o que pagar. Eu vendia sanduíche, eu vendia camiseta, eu vendia tênis, eu vendia de tudo. Aí eu fazia umas parcerias com a moça da trufa, ela fazia umas permutas de sanduíche com trufa.
E ainda assim, eu tinha vergonha que sobrasse sanduíche. Então eu levava menos sanduíche do que aquilo que eu sabia que ia vender, levava menos, para poder fazer de conta que eu tinha tido sucesso. E é isso que acontece com as metas. É isso que eu falei agora com a Joanita. A Joanita me falou que as metas acabam não acontecendo, que começou a colocar as metas e depois não mais, tal, e elas não acontecem. Porque eu mesma colocava metas muito baixinhas para fazer de conta que eu tinha alcançado. E aí, alguém falava assim: não, mas quanto que sua empresa vai crescer esse ano? Não, ela tá, tô fazendo o que eu posso. Eu já começava a me defender, como se eu fosse uma empregada. Não, eu tô fazendo o que eu posso, é que você não tá na minha pele. Eu me lembro uma vez, Ramon Martins, um médico espanhol, ele estava facilitando um treinamento aqui no Brasil, e eu era assistente dele, né? E eu estava trabalhando com ele e ele queria saber do perrengue da minha empresa. Eu já tinha empresa já há muitos anos. E ele falava assim: não, Carmen, mas eu não entendo, por que que você não pode ir para a Espanha? Eu falava: não, não tenho como, minha empresa não tem lucro, não sei o quê. Ele falava, daí um dia, na hora do almoço, ele pegou, abriu um papel e ele começou a colocar no papel, né? Mas quanto entra na tua empresa? Quanto sai? Eu não tinha os números. Eu não tinha os números. Eu sabia mais ou menos quanto entrava, mais ou menos quanto saía. Mas eu não sabia exatamente quanto de impostos sobre aquilo que eu ia pagar. Eu não olhava para os números. Porque se eu olhasse para os números, eu ia ter que ser responsável. Eu ia ter que ser responsável e assumir a direção da minha empresa. E eu fiquei, na verdade, hoje eu vejo o quanto que eu fiquei enrolando ele naquele dia e perdi uma oportunidade incrível, porque ele é um treinador, assim, fantástico. Mas aquilo que ele falou mexeu com toda a minha estrutura. Mexeu com toda a minha estrutura. E ele disse: Carmen, tem alguma coisa errada. Ou não entra o dinheiro que você está falando, ou não sai o dinheiro que você estava falando. E foi exatamente naquele dia que eu descobri que tinham pessoas na minha empresa que estavam desviando fortunas dentro da minha empresa. E que eu preferia viver a minha vida de miséria do que olhar para os números. Porque a minha vida de miséria eu já conhecia. A minha vida de miséria era a minha zona de conforto. E na minha zona de conforto é confortável. Eu já estava acostumada a falar que quando eu viajava era sempre para fazer um curso, eu estava acostumada a falar que as coisas são difíceis, que eu tinha o carnê do carro para pagar, então alguém falava assim: nossa, que bacana, você trocou de carro? Troquei, mas vejo o carnê para pagar. Está parcelado e não sei quantas vezes, tal. Então, eu tinha muito medo de falar que eu tinha as coisas. Inclusive, a primeira vez que eu comprei um carro, eu já tinha 27 anos. E eu fui de carro na casa da minha melhor amiga, assim, para mostrar que a gente não ia mais ter que voltar da balada, né, de carona. E aí ela olhou para mim e falou: nossa, que bacana! E, mas como você fez para comprar? Eu falei assim: eu parcelei, né? Eu vou pagar ele, né, em 48 vezes. E ela falou assim: nossa, mas que legal, mas eu vou comprar um também, então, como que faz para comprar? Eu falei: é super legal, você vai lá na loja, lá no estacionamento, que eles vendem o carro, meu carro bem velhinho, sabe, que eu comprei, primeiro carro, bati pra caramba na porta da garagem, e aí eu fiquei muito feliz, né, que eu tava com o carro e fui mostrar pra minha melhor amiga. Aí o que que minha melhor amiga falou? Quanto que você vai pagar da parcela? E eu não me lembro o que era, mas era 500 alguma coisa, não sei se era real, o que que era, que é o valor que eu ia pagar da parcela. E aí ela olhou para mim, ela trabalhava de assistente na época, né, assistente tipo recepcionista, né, então devia ganhar tipo o salário mínimo. Mais ou menos eu imagino que ela devia ganhar o que hoje representa, sei lá, R$ 1.400, 1.300. E eu falei para ela que eu ia pagar 500 e pouco. Ela olhou para mim e falou assim: mas eu ganho 400. A hora que ela falou isso, eu me senti mal, eu me senti péssima por ter comprado um carro. Vocês não têm noção, gente. Só para você ter uma ideia, essa era a minha melhor amiga e a nossa amizade começou a se desfazer nesse momento. Porque ela já não queria mais tá indo comigo de carro e ela tinha vergonha porque o valor que ela ganhava era menos, mas ela fez outras escolhas, né? Eu não tenho culpa das escolhas que ela fez. Eu precisei fazer terapia, ó, para entender que eu não tenho culpa das escolhas que as pessoas fazem.
Ela fez outras escolhas, ela só tinha o ensino médio. Com 27 anos, eu já tinha 2 pós-graduações. Eu já tinha minha faculdade, 2 pós-graduações, a minha empresa. Eu fiz outras escolhas. Quantas noites eu varei estudando? Ela só tinha o ensino médio. E aí é como se a parcela do carro fosse tipo 1.500 e ela ganhasse 1.300, algo assim. Mas aquilo me ofendia e eu comecei a criar um monte de processos de sabotagem na minha vida para não ter sucesso, incluindo ser a melhor empregada da minha empresa. Eu era tão neurótica que eu me lembro que teve uma época que meu escritório ficava no andar de cima e tinha uma escada e eu estava descendo a escada para ir almoçar, eu já estava passando o cadeado na porta, eu ouvi o telefone tocar. Eu abri o cadeado e subia, porque eu tinha que atender o telefone. Daí eu falava, né, para as pessoas que trabalhavam comigo, pode almoçar, eu vou lá atender. Aí eu estava descendo, tocava o telefone, eu subia. Teve dia que eu nem almoçar, eu fui. De tanto que eu subi e descia aquela escada cada vez que o telefone tocava. Até que chegava uma hora, ele não tocava, aí eu ia almoçar. Aí as pessoas que trabalhavam para mim, meus empregados, já estavam lá, todos tranquilos. E aí eu te pergunto, por que que nós não fazíamos um rodízio de almoço, já que tocava tanto assim o telefone? Porque eu não tinha coragem de dar ordem. Eu não tinha coragem de falar, olha, eu vou almoçar 11h30. Vocês vão almoçar meio-dia. Eu não tinha coragem. Eu achava que tinha que ser todo mundo junto, porque nós somos uma família e tá tudo lindo, né? E o dinheiro sendo desviado da minha empresa. E eu nem sabia, porque eu não olhava os números. E quando eu descobri a quantidade de contas que não tinham sido pagas, levei muitos anos para limpar o meu CNPJ. Eu ia nas empresas prestar consultoria e eu prestava consultoria na área de seleção, de entrevistas, tal, e eu voltava às vezes de carro chorando, chorando. Porque eu pensava, eu tô aqui ajudando essa pessoa a fazer a empresa dele crescer e eu não consigo fazer a minha empresa crescer. Eu só consegui mudar, foi no Réveillon do Milênio, que no Réveillon do Milênio eu precisei deixar a minha equipe fazer o trabalho. E foi nesse dia que eu descobri que eles faziam melhor do que eu. Eles faziam mais rápido, eles faziam melhor do que eu. A minha vida, há 21 anos atrás, eu tomei consciência de que as coisas podiam ser diferentes. Naquele dia que eu não tinha alternativa, eu tive que permitir que eles fizessem as coisas. Eles fizeram. A partir daí, eu só fiz gente crescer. Se eu mostrar para vocês onde é que estão as pessoas que já trabalharam comigo, às vezes nem eu acredito. É uma lista tão grande de gente, tão grande. Nossa, a Lu, que está na Espanha, né? Ela está lá em Madrid, ela é diretora corporativa, ela cuida de 25 plantas, ela fez uma live aqui comigo. Ela trabalhou muitos anos comigo. Ela era uma dessas meninas que eu não deixava crescer e que, de repente, ela assumiu e começou a tomar conta de toda a empresa. E, por coincidência, tem outra Lu, que é a Lúcia, que hoje está no Rio de Janeiro, gerente também na área de RH, viaja a cada 2 meses para os Estados Unidos, porque o chefe dela fica lá, é um indiano que mora nos Estados Unidos, né? E que fala inglês, fala espanhol, fala um pouquinho de francês, de alemão, e essa menina trabalhou 10 anos comigo. E eu posso relacionar uma quantidade gigantesca de pessoas que trabalharam comigo e que são pessoas incríveis, incríveis. Mas não seria justo, não deveria nem ter citado essas duas, mas são tantas, tantas que trabalharam comigo que se tornaram pessoas incríveis, incríveis, que mudaram todo o rumo da história que eles tinham. Pessoas que tinham, assim, irmão bandido, assaltante, moravam, tipo, em favela, e que simplesmente transformaram as suas vidas. Por isso que eu me emocionei tanto hoje, na live das 11h47. Se você não assistiu, assista. Quando a empresária me disse que ela era doméstica e que o marido trabalhava na construção civil. E que hoje eles têm 2 lojas e querem abrir uma franquia, como o McDonald's, e ter sua franquia em todo o Brasil. Ela falava e eu chorava, porque se você quer me deixar feliz, me conta teu sonho. Quer me deixar mais feliz?
realiza teu sonho. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou movida pela realização das pessoas. Eu me realizo com as pessoas se realizando. E é incrível. É a mesma pessoa que tentava convencer as pessoas a lerem os livros que iam ser fantásticos para a vida deles. E da mesma forma, eu também tento convencer vocês hoje de que sim, você pode ter uma equipe que gera lucro. Mas você vai ter que deixar de ser Branca de Neve. Eu tinha ciúmes da minha mesa, eu tinha ciúmes dos meus clientes, eu tinha ciúmes, eu queria falar com todos os clientes. Eu me lembro um dia, né, que uma funcionária muito querida, que hoje também ela é incrível, ela trabalha com parturientes, né? Eu tenho muito orgulho delas. Gente, são tantas que se eu contar para vocês, mas eu me lembro que esse dia especificamente, né, o meu cliente, ele me perguntou se ela era minha sócia. Ele perguntou para ela, ele falou assim, nossa, mas você é sócia da Carmen? Não, ela não era minha sócia, ela era minha funcionária. Então, é incrível o que acontece quando você permite que as pessoas cresçam, que as pessoas cresçam. Quando você delega funções, mas delegar e não delargar. Não simplesmente jogar e ficar torcendo para ela se ferrar, para depois você falar assim, eu não disse que isso não ia dar certo? Se a ideia da Carmen, ó, não tá com nada não. Ela fica querendo que a gente passe as coisas para as pessoas, né? E depois, e tal. Não, gente. É delegar, é acompanhar e fazer com que aquela pessoa dê certo. Acompanhar e o seu papel é fazer com que a sua equipe cresça. Se a tua equipe não estiver crescendo, você não está fazendo o seu papel. E talvez neste momento, você esteja se perguntando: Carmen, eles vão crescer e eles vão embora. E daí? Você também já não foi embora de algum lugar? Deixa eles irem embora. Tá tudo bem. O importante é que eles deixem todo o processo do que eles fazem, você tenha tudo isso documentado, é tudo que eu estou ensinando para vocês, escreve todas as atividades, documenta todo o processo, documenta como é que se faz, cria os treinamentos e cria pessoas, né, que vão treinar as pessoas que vão chegar. E aí eles vão embora. Não tem nenhum problema. Em algum momento eu fui embora da minha empresa. Em algum momento você foi embora da sua empresa. Imagina se alguém ficasse tentando te segurar. Ah, eu te pago mais R$ 100 para você ficar. Não, a pessoa quer ir embora, Deus acompanhe, gente. E depois que mande notícias, né? Que mande notícias. Eu me lembro agora, né, com esses tempos de pandemia e outras coisas um pouco difíceis que aconteceram na minha família, eu acabei não fazendo mais as reuniões, mas o que eu mais amava era a nossa reunião dos atuais e dos ex. A gente fechava, tipo, uma parte assim do restaurante e vinha aquele tropé de gente de tudo quanto é lugar que ficava muito bravo se não fosse chamado para a reunião do amigo secreto do final do ano, dos atuais e dos ex. E assim, eles tinham muito orgulho de estar lá. Eu nem sei se eu merecia ter equipes tão incríveis. E não pense que eu tive gente perrengada, eu tive gente perrengada, gente que desviava dinheiro, eu tive gente problemática, gente que eu nem lembro o nome. Mas esses, eu nem lembro o nome. Eu nem lembro que eles passaram pela empresa. Agora, essa turma mais que especial, esses eu me lembro. O tempo todo. Não tenha medo de treinar as pessoas. Mas não fique o tempo todo treinando. Ensine as pessoas a treinarem outras pessoas. Não tenha medo. Porque pior do que você treinar e eles irem embora é você não treinar e eles ficarem na sua empresa. O que você vai fazer com um bando de gente medíocre que não foi treinada? Sua empresa não vai crescer. Não importa que você tenha pessoas que fiquem 2, 3, 4 anos, 5 anos, eu não sei qual é a média, né? E eles vão fazer a tua empresa crescer. E depois eles vão seguir o caminho deles e tá tudo bem. Mas eles vão te mostrar qual é o patamar de gente que você tem que contratar. Aí você não contrata menos.
Entende? É igual, sabe, fase de jogo, de videogame? Quando você passa para a fase seguinte, você já não volta mais naquela, passou de fase. E aí, quando você tem um empregado que te mostra um diferencial, que te mostra o que é uma pessoa com responsabilidade, você nunca mais vai querer alguém menor do que aquele. E isso que eu estou falando não se trata de conhecimento. Até hoje eu tenho saudade de um menino que ele trabalhou poucos meses comigo. O nome dele é Juliano. E ele saiu, que ele passou na Federal e ele foi embora. Ele estava fazendo faculdade aqui. E assim, Carmen, ele só foi seu estagiário? Não, ele foi um menino magnífico, magnífico. Ele trouxe alguns processos incríveis na empresa e assim, ele é inesquecível. Às vezes ele curte alguma coisa, tal, eu falo, nossa, olha o Juliano, que saudade dele. E hoje, né, eu não sei por onde ele está. A última vez que eu tive notícia, ele estava trabalhando na Nestlé e finalizando a graduação dele, né, na Federal. E uma pessoa sensacional. Às vezes uma pessoa ela passa pouco tempo na tua empresa, mas ela faz uma transformação tão incrível, tão incrível. Vale a pena ter pessoas incríveis. Não fique com pessoas medíocres só para você falar, sou eu que mando, sou eu que dou as ordens, eu quero alguém que me obedeça. Meu maior aprendizado foi com o meu diretor, já contei isso para vocês, na multinacional francesa, quando eu trabalhava lá, e ele me disse, eu não quero uma secretária que me obedeça. Eu não era secretária dele, eu era RH, e eu estava fazendo a descrição do cargo, essa que eu falo para vocês fazerem, né, de quais as atividades que a pessoa iria fazer para eu contratar, qual era o perfil. E quando ele falou isso, deu um nó na minha cabeça, eu falei, caramba, como é que esse cara não quer alguém que obedeça? Todo mundo sonha em ter alguém que te obedeça e faça todas as suas ordens, mas ele me olhou, Jair, e ele falou assim, Carmen, se eu tiver alguém que me obedece, minha empresa não vai crescer. Porque se eu soubesse fazer minha empresa crescer, eu já tinha feito. Eu já tinha feito. E olha, que era uma multinacional francesa, mas que ele tratava como se fosse dele. Se eu soubesse o que fazer, eu já tinha feito. Se eu não fiz até então, é porque eu não sei. Eu preciso de uma pessoa que venha, que me desafie, que me faça pensar e que me faça refletir. Quantas vezes vocês se reúnem com a sua equipe para escutá-los? Ou será que na tua empresa não tem um espaço para reunião? Será que na tua empresa não tem espaço para que você possa falar o que aconteceu na semana? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode transformar isso num conhecimento que vai ser um processo? Eu tive problema com o cliente, botou uma peça assim, ele reclamou disso, reclamou daquilo, a gente não conseguiu entregar isso, tal, quebrou isso. Aí vocês vão encontrar e fazer uma reunião que a gente chama de lições aprendidas. Em inglês, lesson learned, que é muito utilizada nas grandes multinacionais. Não é reunião para saber quem é o culpado, é uma reunião para saber como é que nós vamos fazer na próxima semana, como é que nós vamos melhorar. Esse meu chefe, ele não queria uma pessoa que obedecesse, ele queria uma pessoa que o desafiasse. E você? Você tem estimulado a tua equipe a participar? Ou você faz a reunião com a tua equipe, passa a meta para a tua equipe? Não funciona. Eles vão participar daquilo que eles construírem. Ponto. Repita comigo. Eles vão participar daquilo que eles construírem. Se eles não construírem esse projeto junto com você, se eles não se sentirem construindo o crescimento da tua empresa junto com você, não tem motivo para eles participarem. Não tem, não tem. E não tem idade para as pessoas serem assim. Eu tive pessoas incríveis que trabalharam comigo, muito jovens, em seu primeiro emprego. Muitas vezes, né, é estagiário de nível técnico. 17 anos de idade, 18 anos de idade, 16 anos de idade. Essas duas Luz que eu falei, né, a Luciana e a Lucinéia, a Lúcia e a Luciana, uma diretora, outra gerente, as duas, assim, super bem posicionadas nas empresas onde elas estão. Uma delas começou, ela tinha 17, técnica de administração, e a outra começou a mesma situação. Ela também fazia técnico em secretariado na época, e ela começou estagiária, meio período.
Mas estágio não é para você colocar pessoas para ser vendedor. Estágio é a tua oportunidade de construir alguém. Construir alguém. Nossa, eu estou falando com vocês e me vem à mente a quantidade de pessoas maravilhosas que trabalharam lá. Olha, não dá nem para citar. Tamara, Jéssica, Gabi, a outra Luciana também aqui da outra cidade. Abel, nossa, gente, pessoas assim maravilhosas, Carilene, todas elas muito bem posicionadas, muito bem colocadas profissionalmente, muito bem colocadas. Algumas até abriram empresas, a maioria viajaram e viajaram bastante, viajaram internacionalmente, porque quando eu descobri que eu era líder Branca de Neve, aí eu comecei a viver a vida. Foi aí que eu comecei a viajar, a entender que sim, elas dão conta de fazer e que o que elas precisam de mim é da direção e não do controle. Qual é a diferença de direção e de controle? A direção é quando eu digo, nós vamos para cá. Controle é quando você quer olhar cada passo. Ah, esse passo aqui está torto. Não, não, esse passo, não, nessa velocidade você não vai chegar. Não sei o quê. Pessoal falando, mulheres ou homens, o que contratar? Depende. Não tem resposta, gente, não tem segredo. Eu já contratei homens, já contratei mulheres, e a maioria das pessoas que eu acabei contratando para minha empresa realmente foram mulheres. Mas hoje, por exemplo, eu trabalho com muitos homens, muitos homens. Nossa, praticamente 80% são homens. Então, não tem certo, não tem errado. Não é por aí que a gente vai definir se uma pessoa pode dar certo ou não. Ok? A pessoa não tem experiência? Quanto tempo que leva para se treinar? Uma vida. Todo esse tempo. Por quê? Você vai começar passando as atividades mais simples, as outras, porque você precisa que a pessoa se sinta segura. O teu papel é fazer dar certo, o teu papel não é encontrar perrengue. Para você deixar de ser o líder Branca de Neve, fazer com que as pessoas cresçam, elas têm que ter segurança. Então você passa aquelas atividades fáceis, simples, e eles ficam todos felizes e orgulhosos. Isso se chama coaching. Foi descoberto pelo Tim Gallwey, com quem eu tive o prazer de fazer uma das minhas formações. O coaching foi desenvolvido pelo Tim Gallwey jogando tênis, né? Ele era professor de tênis em Harvard, e eu tive a oportunidade, inclusive, de ter aula com ele dentro da quadra de tênis, ensinando coaching. E coaching é isso, né? Eu tive muitas formações de coaching, estudei com pessoas de diferentes países, diferentes países. Então, eu fiz uma formação com o Simon Dolan, que ele é da Espanha, e ele fala sobre coaching por valores. Eu estudei com o Joseph O'Connor, que é o Papa da PNL, que ele mora na Inglaterra. Eu estudei com o Davi Alonso, no Chile, fiz uma outra formação também com o Raul Flores Casafranca, no Peru, e algumas outras formações também que eu fiz aí sobre coaching. E o que fala o coaching? O coaching diz o seguinte, que quando você está treinando uma pessoa, muito mais importante do que o porquê que vai levar essa pessoa lá para o passado, é o como que vai levar a pessoa para o futuro. Quando alguém erra, geralmente, o que os líderes falam? Por que você fez isso? E aí a pessoa vai começar a encontrar uma desculpa, uma justificativa, uma forma de tentar se sair dessa. Em lugar disso, como é que nós podemos fazer para que isso não ocorra mais? E aí a pessoa se sente criadora do processo e ela vai começar a participar com você. Mas sempre que você procurar culpados, você vai encontrar desculpas. O porquê leva a pessoa lá para o passado. O como leva a pessoa lá para o futuro. Como nós vamos estar evitando? E é lógico, né, que você vai estar treinando e à medida que você vai treinando, essa pessoa vai absorvendo, vai se sentindo segura, aí então é que você passa outras atividades. Você ter um menor aprendiz ou um estagiário ou alguém sem experiência para trabalhar com você exige dedicação. Muita dedicação.
Por isso, eu sempre sugiro que você tenha uma equipe mista, porque você vai precisar de ajuda para treinar essas pessoas. E foi muito bacana, né, quando teve uma época que tinha a Isa, a Gabi, a Ellen, uma série de pessoas já bastante adultas, a Yara, pessoas incríveis, e aí nós começamos a trazer pessoas mais jovens. E eu ficava com uma pontinha de ciúmes, porque eu estava acostumada que eu treinava os meus jovenzinhos. E de repente, eu vi esses jovenzinhos contando seus segredos para elas e eu não estava sabendo dos meus segredos, mas aí eu pensava, eu fiz um bom trabalho? Eu fiz um bom trabalho? Eu as treinei tão bem que elas absorveram a capacidade de formar esses jovenzinhos que estão participando da equipe. Então, nós tínhamos muitos adultos, muitas pessoas bem formadas, bem estruturadas, e isso permite você colocar algumas pessoas mais jovens, sem experiência, para serem treinadas. É uma maneira de retribuir ao mundo a oportunidade que me deram do meu primeiro emprego. Se eu não tivesse sido estagiária, eu não ia estar aqui falando com vocês hoje. Mas foi sendo estagiária, eu tinha a psicóloga Ana Maria, ela me explicava tudo sobre como fazer a entrevista, o que eu tinha que perguntar, o que eu não tinha. Isso aconteceu em 1989. Você já tinha nascido em 89? Pois é, eu já estava lá fazendo entrevista. E quando a gente começa a procurar culpados, né, que nem o Luiz está falando, né, é terrível, porque você só vai encontrar justificativas. O melhor esquece quem foi o culpado e vamos fazer um plano, um projeto de como é que nós vamos fazer para analisar tudo isso, ok? E a minha preocupação é que você entenda que enquanto você for o líder Branca de Neve, sua empresa não cresce. E que você não é o líder Branca de Neve por sua culpa. Você é o líder Branca de Neve porque você passou uma quantidade de coisas tão grande na tua vida que faz com que você precise mostrar o quanto você é bom. Faz com que você precise ter o reconhecimento dos clientes. Mas eu vou te falar, quando você vê as pessoas que cresceram fazendo aquele trabalho que antes era você que fazia, não existe reconhecimento maior. Não existe. Como que eu poderia estar aqui, na minha casa, fazendo lives com vocês o tempo todo, se eu não tivesse uma equipe tocando minha empresa? Eu falo com a minha equipe no WhatsApp, falo com a minha equipe no Zoom. Às vezes eu vou lá presencialmente, uma vez por mês, duas. Às vezes a gente vai almoçar, agora nem isso, porque a pandemia não permite. Se a minha equipe não estivesse lá fazendo o que precisa ser feito, eu não poderia estar aqui nesse projeto. Entende? Esse projeto de querer convencer vocês de que tem uma forma diferente de ser. E que tem uma forma diferente de se obter resultados. E você não é no grito, não é em nada. É fazendo a escolha das pessoas que vão trabalhar com você. Começando a trazer pessoas que tenham exatamente os mesmos valores que você para a sua empresa. Porque não adianta você trazer. Vocês viram a gente conversando agora há pouco com a Janita. Ela tem determinados valores, a sócia dela tem outros. Ela quer viajar, ela quer que a empresa cresça, ela quer contratar mais pessoas, ela quer faturar mais, ela quer ir para o online, que ela falou que está lá, né, brigando para fazer as divulgações, e a sócia dela não quer nem ter férias. A sócia dela não sabe nem como ter férias ou o que fazer com as suas férias. E aí a empresa não cresce, porque a sócia dela acaba sendo uma funcionária.